ideias para tentar imaginar como é que seria Deus no universo. Então é muito importante a questão 14. Lá no primeiro estudo eu avisei que a gente ia chegar nesse ponto, que é os limites. E a gente vai ver que Kardec respeita exatamente, ele não tenta fazer mais teoria sobre Deus, e ele vai seguir o estudo para outros assuntos, que também, os assuntos que ele vai seguir daqui a pouco, os espíritos vão dizer, tentar entrar nas questões da matéria, da criação, como é que foi criado o espírito. A gente vai ver também, os espíritos vão dizer negativo. Aí Kardec vai fazer o quê? A partir da segunda parte em diante, ele só vai tratar do espírito. É muito interessante como a gente vê Kardec seguindo as orientações que os espíritos dão. Né? Falei bastante, vou passar para vocês. Então, antes do. Não, Eric, já vou mandar uma pergunta já junto aqui. Veja, né, de tudo que o Michel tratou aqui, Eric. Hoje a gente consegue ver, no tempo do Kardec, no século XIX, então existia a doutrina materialista, uma doutrina, né, que o Espiritismo combateu e combate até hoje. Mas eu tenho percebido que há um aumento de ateus, de materialistas. Seria por o aumento seria justamente essa ideia de querer criar um sistema para tentar explicar Deus, aqui no caso, um sistema para negar Deus, né? Mas, assim, isso estaria mais ou menos intrinsecamente ligado? Por não compreender Deus, logo eu prefiro negar, crio um sistema qualquer, ou eu crio um sistema absurdo para tentar explicar Deus. Esse raciocínio fica mais ou menos coerente? Eric, e depois o Michel. É uma das possíveis causas, né? Porque como diz aí, né? As pessoas elas querem, né? Ir além do escopo da ciência espírita, né? Porque a ciência espírita não é uma filosofia no sentido, por exemplo, do platonismo ou do kantismo, né? O filósofo ele especula sobre as coisas, né? O filósofo ele especula. Já a ciência espírita ela se detém nos fatos empiricamente comprováveis. Por isso que Kardec não vai entrar nessas questões teológicas ou metafísicas muito abstratas que você não tem como ter uma prova palpável disso, né? Que como disse, né, falta um sentido para a gente entender a natureza íntima de Deus, né? E muitos que defendiam o panteísmo achavam que trazer Deus para o universo, para a matéria, talvez fosse um meio de explicar a natureza íntima de Deus. Né? Mas a gente ainda nem entende a natureza íntima da matéria, né? Quanto mais de Deus. Né? Então, isso foi um problema, né? E não só na questão de Deus, mas na questão, por exemplo, do mundo espiritual, movimento espírita brasileiro. Né? Os espíritos diziam, né, o mundo espiritual não é apreciável na vossa linguagem, né? Ele está além da vossa linguagem. O movimento espírita brasileiro ignorou e foi além, né? Aí entra o orgulho, né? Você quer saber algo que na verdade você não sabe, né? Então isso entra a questão do orgulho, né? Sócrates, por exemplo, já falava disso, né? De que ele tinha ciência que não sabia, né? Enquanto os outros da época dele achavam que sabiam muito mais do que não e realmente não sabiam. Então aí já vem um conceito de humildade, né? De orgulho. E como eu falei, o espiritismo é uma ciência. O filósofo pode ficar especulando, né? Mas ciência é só o que é empiricamente comprovável, né? Então Deus não vai entrar nisso, né? A gente não vai entrar na natureza íntima de Deus ou falar que, por exemplo, tinha uns panteístas que diziam que a nossa alma, quando a gente morre, nossa alma vai se fundindo todo, né? Aí Kardec vai dizer, isso seria igual ao materialismo, né? Porque você se transforma na areia em nada. Né? Igual ao materialismo. Então, tem até uma pergunta aqui do Ricardo Ramos no meu canal, né? E, enfim, isso se aplica a qualquer sistema, né? O espiritismo ele não condena quem quer filosofar e especular sobre Deus, né? Mas
no espiritismo, como o espiritismo é uma ciência, é isso que é o mais importante entender. O espiritismo vai se apegar no que é comprovável, nos fatos, né? No que já é factual, né? Quantas especulações, o espiritismo não vai entrar nessa seara, né? Kardec diz lá na Gênesis que o espiritismo fez uma metafísica científica, ou seja, ele vai se prender no que é comprovável pela ciência espírita, né? Sobre essa pergunta que tu colocou, Lauro, né? A gente vê que o próprio advento do espiritismo, né? Ele vem justamente no momento em que as pessoas elas já não eram adeptas da religião tradicional, né? A igreja ela começa a perder força aí nos últimos séculos. A ciência vai se desenvolvendo e crescendo, né? Há uma separação aí da religião na sociedade, né? A religião ela vai perdendo um poder, inclusive político, e a ciência ao mesmo tempo vai se desenvolvendo. Tá? E a gente vai vendo aí que há uma universalização das ideias de todo mundo ter acesso ao estudo, educação, e ao mesmo tempo começam os desenvolvimentos de bem-estar material da humanidade, né? E essa preocupação de que isso atinja toda a humanidade. Em todo esse contexto, iniciando e fervilhando, é bem nesse momento que nasce o espiritismo, né? Porque o que acontece? Se eu não tenho mais a autoridade da religião, que era quem tratava das questões do espírito, da moral e da vida futura de uma maneira popular, né? De uma maneira geral, ela não tem mais a mesma autoridade e ela enfrenta problemas porque a ciência começa a demonstrar vários equívocos, várias irracionalidades nas teorias religiosas tradicionais. A religião perde poder, então a atenção das pessoas passa a ser a vida material, o conforto material, a construção de uma vida social mais justa, confortável, em todos os sentidos. É como se a nova religião fosse a matéria, já que o Deus, o espírito que vinha das religiões, perdeu o interesse. Claro que a gente está falando do ponto de vista teórico, né? Agora, se eu não tenho uma boa teoria que coloque a questão espiritual, a questão da vida futura, na mesma exigência que as ciências vêm tratando da vida material, com o mesmo rigor, com os mesmos critérios, é natural que o materialismo ele vá ganhando força. E é basicamente o que aconteceu com a nossa sociedade. A nossa sociedade, de uma certa maneira, ela se desligou da religião, ela não coloca mais a religião como centro da sua vida, e ela passou a ter preocupações sociais materiais. Basta ver que é por isso que nunca se brigou tanto por política como agora, né? Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a vida material no agora. E quem é que vai cuidar disso? É o campo político. Então a gente vê que é exatamente para isso que vem o espiritismo, porque eu escapo do dogmatismo religioso e também consigo combater o materialismo. Porque agora eu tenho uma ciência falando que há uma vida futura, que há um espírito, que faz sentido eu ter uma lei moral, uma conduta ética.